Gabriel, tudo bem? Olá Miguel, tudo bem? Então, mais um quarteto, mais um podcastzinho. ah, este podcast, vou tentar, eu vou tentar administrar isto de uma maneira mais rápida, que é para tentar não fazer 40 minutos como nós temos feito sempre, mas ir apontar aos 30. Vamos Então, embora. para notícias, tenho só uma notícia para já, depois temos uma mais tarde, mas que saiu lá aquele texto do sínodo da sinodalidade, que é no fundo um texto de organização de uma reunião que vai acontecer no próximo ano sobre como é que eles se organizam dentro da igreja, mas que pelos vistos é uma reunião eterna que acontece eternamente na igreja, mas que há muita gente que está preocupada sobre o caminho da igreja. E eles, vou mostrar agora a parte da notícia que me interessa mostrar, que é dialogar na igreja e na sociedade. O diálogo é um caminho de perseverança que inclui também silêncios e sofrimentos, mas capaz de recolher experiências das pessoas e dos povos. Quais são os lugares e as modalidades de diálogo no seio da igreja, por particular, como são enfrentadas as divergências de visão, os conflitos, as dificuldades, como promovemos a colaboração com as dioceses vizinhas, entre as comunidades religiosas no território, entre os seus movimentos lacais. Laicais. Laicais? Não sei o que é Não sei laicais, se mas a devem ser palavra existe. lacais. Deve ser daqueles que. O pessoal que organiza as festas Pimba. Que experiências de diálogo, de compromisso partilhado promovemos com crentes e outras religiões e, quem, e com quem não crê. Como é que a Igreja dialoga e aprende com outras instâncias da sociedade? O mundo da política, da economia, da cultura, da sociedade civil, os pobres. Pronto. Ahm, no fundo, isto para dizer que eu vi este texto, estive a ler uma boa parte dele, alguma é um bocadinho difícil de captar, porque é muito articulado em nadas, não é? Fala muito de Hum, coisas que são difíceis de entender se nós não tivermos uma espécie de, um, de uma percepção desta, como é que eu ia dizer, desta espiritualidade, exato, exato. desta Se não coisa tiveres espiritual. um common ground, não é? Exato. Ahm, E eu achei engraçada esta história do diálogo da igreja na sociedade, por questões que eu acho que nós vamos ter a seguir. Aliás, por causa disso, eu vou mudar aqui um bocadinho a- o que nós íamos fazer, A ordem. a ordem. Mas antes disso, não vou mudar a ordem. Não vou mudar a ordem porque, pronto, só para ter isto em conta, esta notícia. Tu tens alguma coisa a dizer sobre isto? Imagino que não. Não, nada de especial, pronto. O diálogo é uma coisa sempre positiva, como é óbvio. Agora, Se que acontece tipo ou não. que tipo de diálogo é que eles pretenderiam é que eu não sei. E se Não faço acontece ou não? Porque é o que nós depois ideia. vamos ver ao longo deste episódio. Se acontece ou não. A seguir está um, um rapaz chamado Bernardo P. Custer. Não sei como é que se escreve esta palavra, porque tem ali Não sei se é no. Custer, se é Kister. Se é Kister, pois eu não faço a mínima ideia. Se é Kister é um nome de rabo em inglês. Mas é o Custer ou o Kister está muito preocupado porque é um tipo muito conservador e está muito preocupado com o destino da igreja. Uhum. Portanto, ele olha para estas novidades do sínodo. Antes de sair este texto, ele estava muito preocupado com o pessoal LGBTI mais conquistar a igreja e as mulheres conquistarem a igreja. Só que como este texto saiu e não tem grandes desenvolvimentos sobre isto, pelo contrário, ele já não está tão preocupado. Ele já está menos preocupado. Mas ainda assim tem preocupações. E as preocupações dele são muito claras e eu vou-te mostrar quais é que são. Uma delas, qual é, que é muito engraçado. Ordenação de mulheres, pelo menos para diaconato. Fim do celibato. Essas coisas estão ali. E veja, a grande questão que eu fico me perguntando é a seguinte:
essas coisas todas já existem em certas igrejas. Aonde? Na igreja protestante, meu Deus do céu. Hã? Na É? igreja protestante você tem pastora, não tem bispa, apóstola, sei lá o que, tem 1000 coisas lá. Na igreja anglicana você tem isso. Ordenação de homem casado, todo pastor da igreja protestante é casado. Que eu conheço praticamente 99%. As mulheres também. E divorciado, bom, eles não têm problema, os protestantes não têm problema nenhum em se divorciar. Sendo que Jesus pediu que não se divorciasse. Pronto, e isto depois é uma sequência de problemas que ele tem com a presença das mulheres na igreja, que é o que os conservadores têm, muito, e, e as questões da sexualidade dentro da igreja como sendo algo aberto e normal, que é por Pois. onde eu acho que, que eu estou a tentar caminhar este podcast, entendes? Porque as questões da sexualidade e da transparência da sexualidade ahm, são questões que o conservadorismo não quer que esteja aberto. Ou seja, ahm, eu não sei se tu tens alguma coisa para dizer sobre isto, mas eu ainda tenho outro vídeo para mostrar. Epá, pelo que eu percebo, isto é um fulano católico que está a dizer é que a Igreja Católica se está a aproximar da protestante, é isso? Eu tenho grandes problemas com o Pronto, futuro da Igreja exato. Católica e de replicar no fundo a evolução das outras igrejas. O que me chama logo a atenção é aquela última frase dele, quando tu fizeste ali pausa. Epá, sendo que Jesus pediu para não se divorciar. Epá, mas e, e se esse Jesus tivesse existido, mas o que é que ele tem a ver com isso? Mas porquê é que de alguma forma eles acham que alguém pode ter alguma coisa a ver com isso? Mas como é que eles se preocupam? Porque se podem preocupar, epá, com a vida do outro. Miguel, se eu me divorciar, em que é que isso te afeta? Pronto, mas em defesa do Kister ou do Custer, ah, o que ele está a falar é dentro da própria igreja. Que eu não tenho problema nenhum que ele defenda que não se possa casar ou que se possa casar ou não. Ele não quer que na igreja dele os padres casem e ele não quer que as mulheres, acima de tudo as mulheres, mas pronto, que os casais não se divorciem. Depois, a questão que eu pensava que tu ias levantar e que podes falar um bocadinho é a questão da interpretação. Porque este tipo olha para a Bíblia e acha que Jesus diz uma coisa, mas os outros tipos olham para a Bíblia e acham que Jesus diz outra. Claro, óbvio, mas isso é de ser a história deles. Exato. A vida toda, não é? Isso é a velha rábula dos Monty Python, da sandália. Cada um olha para aquilo e lê aquilo que lhe apetece, como é óbvio. Exatamente. Mas não são só os cristãos, os muçulmanos fazem o mesmo com o Corão e isso está feito dessa forma realmente. Então, aquilo está numa linguagem, para já está numa linguagem antiga, que sofreu traduções de traduções de traduções. Pronto. Línguas mortas que ninguém hoje em dia fala. E portanto, pá, tu podes interpretar como tu quiseres. E hoje vem um e diz que não, mas isto tem um significado no hebraico, e o outro diz, pois, mas em grego já é outra coisa. Epá, e claro, eles podem ir buscar o que eles quiserem, aquelas palavras, como é óbvio. Mas a questão é, mesmo que aquilo, imaginando que a interpretação está corretíssima, que Jesus existiu, é pá, oh Miguel, e dando de barato que Jesus é Deus. O que é que ele tem a ver com se alguém se divorcia ou não? O que é que isso. Epá, é completamente estúpido, primário, absurdo. E a Não perversão, tem sentido nenhum. e a perversão da moralidade também, não é? Completamente. Completamente. Porque começa a dar uma ideia da sociedade de o que é que tu podes ou não podes fazer consoante o que eles acham, que é moral ou não, e depois a tentar, no fundo,
colocar esse tipo, os valores deles no resto da sociedade. Isso também acontece muito. É, com base em quê? Epá, com base no meu livro. E o outro da outra religião diz: não, não, mas o meu livro é que está bem. O meu livro é que é. E o outro diz: não, não, eu tenho aqui este livro. Este livro é que é. Leia outros livros. Porra, já leram esse? Leiam outros. Há tantos, porra. Tenho aqui muitos atrás, posso emprestar. Pá, leiam outros livros. É mesmo, é É só o que apetece dizer, porque realmente, porra, tudo isto é baseado num livro, não é em mais nada, é num livro. exatamente. Enfim, para seguir, ou seja, para continuar a minha lógica da sequência destas notícias que eu estou aqui a trazer, vou passar outro videozinho, este um bocadinho mais ahm, espalhado no tempo, mas eu passo já a explicar. Dos anticoncepcionais impedem os que têm a ver com hormônio, né? Eles de fato impedem a ovulação, ou a ovulação acontece a formação do embrião e eles impedem a nidação. Então, quer dizer, fazendo a pergunta de maneira mais simples, os métodos anticoncepcionais são abortivos? Essa é a pergunta que às vezes coloca no CRM na berlinda, né? Mas não tem como. Portanto, ela faz esta pergunta e este rapaz aqui vai explicar durante 20 minutos, não é 20 minutos, 7 a 8 minutos, toda a questão do que é ou não um aborto. Católico. Isso é coisa de gente antiquada. Mas tá lá no estudo. Tá lá a sociedade acadêmica, até o momento pílula, era na fecundação. Inclusive a pílula do dia seguinte. Pronto, e esta é que é a questão, que é, eles aqui estão a tentar, têm uma discussão, ela, a única mulher ali presente, pergunta a um homem onde é que está o momento da fecundação momento da fecundação, portanto, do feto. E qual é que é o momento onde começa a vida? Ele basicamente diz que a vida começa a partir do momento em que há o ato sexual. É o que ele está, o momento em que eles se juntam já há vida, já há uma vida. E depois começa a dar uma explicação que eu não sei onde é que está o número, porque nós tivemos problemas novamente na produção deste podcast no início. Eu tive, que eu sou responsável por isso, e ele fala muito, muito especificamente dos momentos em que o feto está vivo ou o feto não está vivo, ou se são 30 semanas, são 20 semanas, para ele é logo no início, mas que isso não interessa para nada, é que tudo é aborto e que o aborto devia ser proibido. E isto faz-me lembrar, Gabriel, uma questão muito importante que também vai de encontro o que vem aqui a seguir, que é as questões de um bom argumento. De nós conseguirmos argumentar bem as coisas ou não. A mim, e eu sei que isto pode ter algum choque, não me interessa o momento da vida do feto. Não me interessa. E neste argumento todo, que as pessoas religiosas se apoiam muito nesta questão de quando é que começa a vida, a mim é absolutamente indiferente quando começa a vida. A única coisa que me interessa na questão do aborto é dar o direito à mulher ao seu próprio corpo. É a única coisa que me interessa. Não me interessa a vida, peço desculpa. Interessa-me que alguém tenha uma decisão sobre o seu próprio corpo. Por mim, poderiam abortar a qualquer altura. Em Portugal não é assim, mas por mim poderiam abortar em qualquer altura. E safar o feto como quisesse, e safar o feto se fosse essa a questão, que o Estado quisesse defender a vida. Mas não no corpo daquela mulher que não quer ter, no fundo, essa responsabilidade, ou não quer continuar a alterar o seu corpo, ou não quer, e tem esse direito. Portanto, novamente, conversa, as mulheres e o controle das mulheres e os bons argumentos. O que é que tu tens a dizer sobre isto? A questão do aborto é uma lei que só se aplica a metade da população. Não é? O aborto é uma lei que a ti não te afeta. Não te afeta minimamente, porque não vais a engravidar nunca.
Então isto só se vai aplicar a metade da população. Então é fácil. Como é uma metade da população que já de si tem menos direitos que a outra, então nós desviamos o assunto dos direitos. E então desviamos para este assunto completamente estéril sobre o que é a vida. Eu pergunto, há algum, ou por outra, no meio científico, por acaso existe algum acordo sobre o que é vida? Não existe, Miguel, não existe. Um vírus é um ser vivo ou não é? Pois. É uma questão que não está respondida. Não está respondida. Tudo depende do teu conceito de vida. Tu podes dizer o zigoto, o ovo, isto é, quando o espermatozoide entra no óvulo, porque não é só o espermatozoide entrar no óvulo, são as duas metades de código genético se unirem e formarem uma cadeia única. Então, nessa altura, há um ser vivo que está criado. Eu posso dizer que sim, mas eu também posso dizer que um espermatozoide está vivo e que um óvulo está vivo. O espermatozoide movimenta-se, tem movimentação, precisa de estar no meio. Ele noutro meio que não aquele morre. Portanto, se ele morre, então quer dizer que ele está vivo. Portanto, tudo depende do conceito. Agora, é como tu dizes, isso não tem relevância nenhuma. Nenhuma. Miguel, tu tens dúvidas que eu esteja vivo? Não. Quer dizer, não te oferece. Nós daqui a um bocadinho vamos pôr em dúvida isso, mas logo vemos. Isso é que é pior. Mas pronto, não te oferece nenhuma dúvida que eu seja um ser vivo. Agora, eu posso te obrigar tu a dares-me um rim? Eu posso te obrigar a isso? Miguel, eu vou morrer. Vou morrer, se tu não me deres um rim, eu vou morrer. Epá, eu por ti dava-te um rim, meu. Mas não por obrigação. Não por obrigação. Mas não por obrigação. Não podes ser obrigado a isso. O Estado não te pode obrigar a isso. O Estado nunca te pode obrigar a dares o teu corpo pela sobrevivência do outro. Não pode, epá. Moralmente não pode. É claro que pode legalmente. É só legislar e está feito. Mas moralmente não pode. Independentemente de quem seja. Seja um fulano adulto ou seja um feto. Portanto, o Estado não pode obrigar uma mulher a dar o seu corpo pela sobrevivência de um feto. Seja em que idade for. Não interessa a idade. Vamos dizer que o feto... Repara que isto chega a este ridículo. Estas pessoas defendem que o feto depois de nascer deixa de ter direitos. Porque o feto depois de nascer, quando passa a ser um bebê e, por exemplo, precisa de um rim da mãe, nessa altura já ninguém pode obrigar a mãe a dar um rim ao bebê. Já reparaste? Pois, é verdade. Isso já não existe. Isso não existe. Mas sabes porque é que isso não existe? Porque aí tinham que obrigar a mãe e o pai. Pá, espera aí que aí já é uma metade da população que tem direitos. Cuidado. Essa lei já afetava toda a população. Já não era só aquela metade que tem menos direitos. E é por causa disso que depois do feto nascer já não pode obrigar os pais a darem um rim, a darem um pulmão, a darem seja o que for. Já não pode. Agora, antes de nascer, supostamente estas pessoas defendem que ele antes de nascer pode obrigar a mãe a mantê-lo vivo. Epá, é tão simples quanto isto. E repara que depois de nascer ele perde direitos. Direitos que ele tem até nascer. Portanto, aqui, o estar vivo ou não estar é perfeitamente irrelevante. Não tem... Não sei, ninguém sabe. Isso nunca vamos chegar a um acordo sobre o que é um ser vivo ou o que não é. Não vamos chegar. Isso depende da nossa definição de vida. Depende. O estar vivo é perfeitamente irrelevante. Aqui estamos a falar só do direito da mulher à autonomia do próprio corpo. Mas que é um argumento que muitas vezes é perdido nestas histórias. E nós vamos ver mais a seguir. Portanto, vamos agora... queres dizer mais alguma coisa a dizer? Ou vamos Não. Então vamos eu concordo em absoluto com aquilo que tu disseste. Pronto. Então vamos aqui a mais um momento deste programa
bocadinho tenebroso que existe todas as semanas. E agora estás a começar a chegar cada vez mais à conclusão do quão tenebroso é que é este programa. Está a afetar o meu fígado. Vai haver tanto. E vamos pôr aqui um pequeno momento em que eu escolhi e depois acho que há um momento que tu não tens do tempo, mas também queres falar, não é? Vamos lá. Muito importante aprofundar na fé. Isto é, perceber que a fé não é uma crença infantil, que tem por trás uma série de dados fortíssimos. Portanto, por exemplo, Ultrapassa o abstrato. se nós, no caso do cristianismo, dizemos que o próprio Deus se fez homem, é preciso dizer quem é que é o homem que disse que era Deus e como é que nós não sabemos, como é que sabemos que ele não devia estar no Júlio de Matos, agora já não há, se calhar, internamento de loucos, em vez de ser aquilo que ele realmente disse. E é preciso ir à procura do que é que ele fez e que documentos é que temos e se esses documentos são credíveis, se as narrativas são próximas dos factos ou não. Portanto, é uma das linhas pelas quais um cristão e um crente deve procurar desenvolver e crescer é não se conformar com a catequese infantil. Que isso é uma das coisas que acho que hoje em dia mais torna as pessoas vulneráveis na sua fé, é ter dois mundos separados, que é o mundo da fé que conserva de família, que tem as suas compensações, as suas satisfações, alegrias e consolos, e ao mesmo tempo ter toda uma cultura que não só não inclui os ingredientes religiosos, como até às vezes os põe sistematicamente em causa, afirmando expressamente ou subliminarmente que a fé não tem fundamento suficiente. Não é uma coisa Esqueci-me, científica, não é uma coisa séria. Não é uma coisa científica, não é uma coisa séria. Era aqui que eu queria chegar. Pronto. Portanto, repara que eu queria mostrar esta parte aqui porque esta é a parte que ele está a dizer assim: a fé não é uma crença de crianças, não é uma coisa infantil. Uma coisa infantil que, tu e eu achamos que é. Vamos já deixar aqui pratos limpos. É uma espécie de uma crença, tem de ser, porque como não há justificação. E depois toda esta justificação de género. Há dois sítios, um que toca aqui, outro que toca ali, mas eles, no fundo, é preciso. Depois ele está a dizer, é preciso investigar porque há documentos credíveis. E não há! Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há absolutamente nada. É livros que foram copiados de livros que vieram de há muito tempo e que seguiram. Não há são cópias uns dos outros. Não há originais de nada. Nada. Não há originais de nada. Esta gente continua a imprimir a ideia, a falsa ideia, este tipo de argumentos, esta coisa de imprimir na cabeça das pessoas. Há muita prova. Está aprovado. Está... isto aqui é forte. Isto não é uma crença de crianças. Não. E nós temos... E não há nada. Absolutamente nada, que é uma coisa completamente absurda. A fulana que se apresenta neste programa como de alguma forma cientista, sei lá, arqueóloga, não sei o que, geógrafa, diz ela. Ok, a fulana apresenta-se assim. E a primeira coisa que ela começa a falar é de Abraão. Abraão! A sério? Toda a gente sabe que é um personagem mítico, que nunca existiu. São histórias contadas. É o são mais fácil. Nem são originais. São histórias que nem são originais. Que são cópias de civilizações mais antigas. Cópias de outras histórias. E é a primeira coisa que ela larga ali. É logo a primeira bujarda que ela larga. Abraão, quando passou não sei para onde, não passou. Não passou em lado nenhum, porque nunca existiu. Diz ela que foi investigar os lugares. Eu não preciso de ir investigar lugar nenhum. Eu sei que Nova Iorque existe. Eu já vi imensas fotos de gente mascarada de Homem-Aranha. Eu sei que o Homem-Aranha não existe. Embora ele viva supostamente em Nova Iorque e se mascare de Homem-Aranha. E eu vejo fotos de gente mascarada de Homem-Aranha em Nova Iorque. Mas eu sei que ele não escala paredes, sei que ele não lança teias, sei que essa personagem não existe. Portanto, ninguém põe em dúvida que Jerusalém exista. Ninguém põe em dúvida que a Galileia tenha existido. Isso é uma coisa que ninguém, penso eu, com o mínimo de juízo, põe em dúvida. Toda a gente sabe que esses lugares existiram. Toda a gente sabe isso. Isso não faz com que nesses sítios tenha vivido um ser com poderes sobrenaturais. E muito menos faz que esse ser com poderes sobrenaturais
seja filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, que eles também não se entendem em relação a isso. É a história da sandália. Ele é Deus, ou é filho de Deus, ou é um profeta, ou é seja o que for. Epá, ninguém sabe. Isso são invenções, são histórias, são cópias de livros, de outros livros, de outras histórias, de outras civilizações. Epá, mas o fulano, eles apresentam-se aqui como se isto fosse uma coisa séria. Não é. Não é, por muito que eles gritem isso, por muito que eles espumem, não é. Não é, pá, nunca foi. E hoje em dia as pessoas, como ele diz e muito bem, quando crescem com a fé da sua família e depois perdem-na. Depois perdem-na. Porquê? Porque ganharam juízo, porque ganharam inteligência, porque deixaram de ser crianças. Epá, porque deixaram de ser crianças. Quando somos crianças é muito fácil acreditarmos no Pai Natal, é muito fácil acreditarmos em tudo isso. No Homem-Aranha, No Homem-Aranha. se quiser. Depois vamos perdendo isso, gradualmente. E é isso que acontece. Pá, se me disseres, pois na Idade Média, pá, era difícil as pessoas deixarem esse tipo de crenças. Com certeza que era. Hoje em dia, não, hoje em dia é muito fácil, porque as pessoas, pá, vão tendo algum conhecimento, estão informadas, e portanto é isso que acontece. Estes senhores agora não sabem lidar com isso, não é? A dificuldade dele, este sínodos todos, tem a ver com isso. O que é que nós fazemos agora que as pessoas estão cada vez mais informadas? E nós estamos a perder as pessoas, é tão simples quanto isso, estamos a perdê-las, porque elas vão deixando de acreditar. É cada vez mais difícil fazer com que elas acreditem em histórias da carochinha. Ó Miguel, eu assinalei aqui 23 minutos. Consegues lá ir aos 23 minutos? Eu não sei se é alguma coisa de jeito, porque eu também depois não fixei. Mas vê lá o que é que diz. Vamos lá. Tudo. E também em outras religiões. Acho que é uma luta de todos, para todos, enquanto sociedade. Eu acho que o abuso, seja ele familiar, seja ele religioso, seja ele financeiro, seja ele de qualquer esfera. Este é um crime que é transversal. Exatamente. É transversal à religião, mas nos últimos tempos tem-se falado precisamente do... Perfeito. Estás a ver a ideia, não é? Estás a ver a ideia que é passada aqui. Portanto, isto é um crime que é transversal, isto não tem nada a ver com a igreja. Acontece na igreja porque acontece em todo lado. Não é? É a mensagenzinha que eles passam ali. E eu, passado 5 minutos, tive de desligar porque, pá, é impossível. O estômago não aguenta. Mas, pegando nesta mensagem, percebes? Podes passar para a notícia a seguir. A notícia a seguir está aqui, mas eu estou com dificuldades em mostrar, não sei porquê. Estou a tentar. Aqui no nosso coisa. Mas a notícia é uma notícia que eu vou dizer antes de resolver esta questão que está aqui a acontecer. Que é... Mas eu estou a vê-la. Eu sei, mas eu não estou a conseguir passar aqui. Mas eu depois, se for preciso, monto. Abusos. Igreja castiga padre que denunciou 12 sacerdotes invocando o santo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Tribunal Eclesiástico condenou-o por lesão ilegítima de boa fama, tem que doar um salário e pedir desculpa. Pronto, e depois é a descrição do padre que denunciou 12 colegas. Não, e depois epá, e nós olhamos para ali e vemos o título da notícia e pensamos, epá, fulano de facto denunciou alguém de forma infundada, isto era mentira e o fulano foi castigado, é bem castigado. Agora repara, o denunciado que há vários anos está colocado no santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris, não é um fulano qualquer, está colocado no santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris, foi alvo da Justiça Civil e Canónica, quando ainda liderava a paróquia, etc, etc. Foi a denúncia dos pais de um jovem catequista alegadamente abusado pelo sacerdote em 94 que abriu a linha de investigação. Os inquéritos acabaram apresentados 19 anos depois. Portanto, não é que a queixa tenha sido infundada. Só foi apresentada 19 anos depois. E depois, no final, o adolescente suicidou-se em 97. Exatamente. E vamos castigar o fulano que está a denunciar estas pessoas. Que está a denunciar estes criminosos, estes bandidos. Percebes? E depois dizem, não, a culpa não é da igreja. A igreja a única coisa que faz é proteger os pedófilos, pô-los em lugares de importância onde ninguém lhes possa tocar
e deixá-los continuar a exercer os crimes que eles lhes apetecerem. Portanto, a culpa não é da Igreja. A Igreja só lhes permite, só os protege disto tudo, e há de quem os denuncie. Mas a culpa não é da Igreja, isto é transversal. Não, a culpa é só da Igreja. É só da Igreja. Os fulanos que o cometem, estes criminosos, são doentes. Só podem ser doentes para fazer coisas destas. Só podem ser pessoas extremamente desequilibradas. Para cometer uma atrocidade destas, têm que ser pessoas extremamente desequilibradas. A Igreja não. A Igreja não tem essa desculpa. Exatamente. Portanto, a culpa de tudo isto é da Igreja Católica. É da Igreja Católica. Por muito que eles queiram fazer esconder, tudo o que eles fazem é para os proteger, para os deixar continuarem impunes, para os deixar continuarem a cometer os mesmos crimes que cometem desde sempre. Agora são falados, mas desde sempre esta gente comete estes crimes. Isto é horrível, é horrível. Exatamente. Pronto, e eu acho que eu não tenho muito a acrescentar. É muito complicado porque na primeira notícia, quando eles falavam de comunicar com a população e com o geral que eu me mandei, eu tinha a ideia que íamos fazer esta a seguir. E a questão é exatamente essa, é que a comunicação às vezes que eles parecem têm nestes sínodos não é para resolver problemas, são operações de marketing. A comunicação deles são operações de marketing. E para operações de marketing, amigos, não, se as conclusões que nós vamos chegar aqui aos sínodos e estas coisas é operações de marketing, é operações de limpeza de imagem e de relações públicas, então mais vale estarem quietos e pedrificarem a igreja como está e deixarem-na estar, e nós tentamos avisar as pessoas o máximo possível. Amigos, um amigo que eu tenho, não o ponham na catequese, não o ponham ao pé de um padre sem vigilância de um adulto, não o ponham, porque isto é um risco. E ao menos assim o pessoal começa a tentar safar as crianças, da melhor maneira possível, porque há realmente um enorme historial inegável de abuso de crianças na Igreja Católica, e há também um enorme historial desta gente a escondê-lo da maior e da mais forte possível, e que esta é a prova disso, uma luta interna sobre isso. Sim. Uma luta interna sobre esta questão. Miguel, porque é que eles falam tanto dos pobres? Pois, exatamente. Porque é que eles falam tanto das pessoas que têm menos acesso à informação, as pessoas menos protegidas? Porque são as vítimas ideais. Não tenhamos dúvidas. É por isso que eles se preocupam tanto com os pobres. São as vítimas ideais deles. São pessoas menos informadas, são pessoas que têm menos proteção da sociedade. Estes são aqueles que nós podemos atacar à vontade. Estes são aqueles que nós podem ser as nossas presas. Nós podemos ser predadores destes fulanos à vontade. Por isso é que os pobrezinhos são tão úteis à igreja. Por isso é que dão tanto jeito. É isso mesmo. Enfim. É o que é. Então vou passar para a próxima, que é... vamos começar a terminar isto, e vou pôr aqui uma moça que tem vários sentimentos engraçados. Eu não sei se devia pôr esta ou se devia passar já para uma seguinte, mas eu acho que vou passar, não vou pôr esta. Vou pôr a próxima. Okay. Esta usamos no outro dia. Já estamos a queimar o tempo e esta também não diz assim nada especial. Então bora lá. Vamos para o próximo. Então, o ateísmo, ele é diferente daquilo que é o ceticismo. O ateísta, ele tem uma dificuldade, porque uma das bases do ateísmo é você negar a existência de algo. E você negar, você tem que provar que não. O diferente do cético que diz, eu não sei se há ou não. Um cético é aquela pessoa que diz, eu não posso dizer que há ou não. Eu, Cortella, costumo dizer, Deus
não é impossível, ele é improvável. Isto é, eu não tenho como provar que sim nem que não. Mas eu não digo que é impossível, porque inclusive seria estranho. Sim. Né? Dezenas e dezenas de coisas na nossa existência, elas se assimilariam ao impossível. Então, o ateísmo, ele é diferente daquilo que é o ceticismo. O ateísta, Pronto, ele aí tem... está. Já está a Sim. repetir, peço desculpa. E agora ficou. O Cortella tem um nome correto, porque ele de facto corta aqui os conceitos ao meio Todos. e Mas mete é um só tipo- aquilo que lhe apetece. Novamente, eu pus um tipo super inteligente, tem muitas coisas engraçadas pela internet fora, e não sei o quê, mas que, epá, e nós temos de martelar isto, pá, sempre que pudermos, pá, Gabriel, Sim, porque há muita confusão nesta história, nesta argumentação do que é o ateísmo e do É. que é o agnosticismo e o que é o ceticismo. São três coisas diferentes. São três coisas diferentes. E ele divide-se. É porque é possível. É possível, apesar de ser difícil em certas áreas, um tipo religioso ser cético. É possível. Interroga-se. Tem lá uma crença. Não é possível ser cético em relação à sua crença, porque senão punha em causa. Mas é possível. É possível. É possível uma Exato, pessoa sim, ter sim, claro. uma noção de ceticismo de, ok, eu vou pôr em causa, eu vou investigar, vou querer, não vou acreditar só porque me disseram, vou querer continuar a investigar. Gabriel, eu considero-me um cético, mas há coisas que eu não ponho em causa porque eu não quero estudar. Eu vacinar-me ou não? Eu não sou cético em relação a isso. Ou seja, eu posso ser cético em eu relação acho- às vacinas, mas o que eu vou fazer é alguém que está a estudar durante anos e anos aquilo, eu vou depositar a minha confiança naquela pessoa. Tu tens sentido crítico. E vamos lá ver, Miguel, se fosses pela rua, um fulano qualquer que dissesse: pá, você não se importa que eu lhe espete esta agulha? Amigo, não? Claro. Claro que me importa, eu não sei o que é que está. Mas isto é cura para não sei o quê. Não, obrigado, não. Portanto, usas do teu ceticismo. Exato. Percebes que a comunidade científica salva vidas todos os dias. Exatamente. Não é? O conhecimento científico salva vidas todos os dias e, portanto, tu pegas nesse conhecimento e dizes: epá, é muito provável que que as vacinas vão nesse sentido também. Não é? Portanto, Sim. tu estás a usar de algum ceticismo também. Eu acho que o ceticismo é o contrário, o cético é o contrário do crente. Sim, é um bocadinho verdade. Mas ninguém pode afirmar que é 100% cético e ninguém pode afirmar que é 100% crente. Ou não pode. é? Isso pode. A última Podes pode. afirmar, mas na realidade isso Podes não faz viver uma muito vida sentido. toda, podes viver uma vida toda sobre crenças. A questão que, Epá, mas a questão que eu estava não é possível o seres a 100%. Há uma altura em que tens uma dúvida, em que vais ver, ouves um ruído na janela e vais espreitar. Pá, Isto é ser cético. eu gostava que isso fosse verdade, mas epá, Toda há a gente gente- na sua vida tem que há- passar por isso. há gente que vive a vida sem ser cético. Tenho a certeza que há Epá, um ou outro. Toda a que, gente pá, há de ter momentos de ceticismo, Miguel. que Toda a é gente tipo, tem o que é que ter. foi? E alguém informa. Oh, acredito. Epá, não Está sei. bem, mas toda a gente tem que ter esse motivo de Ok. ceticismo. Aceito, Epá, aceito. faz aceito, parte de nós. aceito. Pronto. Agora, o que ele diz, o ateu tem uma dificuldade que é ele nega a existência. Não, ninguém nega a existência de nada. Sim, O a ateu questão, faz é simplesmente não acreditar. mas a questão Pronto. do negar a existência era aquilo que eu queria discutir contigo sobre uma coisa que nós falámos há bocado atrás, que era, tu sabes que eu existo. Epá, a questão de eu saber se tu existes ou não é complicada. Se formos a ver a nível filosófico, se tu existes ou não, é Sim. complicado. Nós podemos ser o máximo, nós podemos ter o máximo de dúvidas possíveis em relação às existências ou não, o que é que existe ou o que é que não. Somos existencialistas, não somos existencialistas. Isso tem um nome, agora não me estou a lembrar do nome. Sim, eu posso. Solipsismo. Isso, eu posso ser um. Solipsismo. Exatamente. Portanto, nós podemos ser solipsistas em que só acreditamos que nós existimos porque nós temos a nossa experiência e não sabemos de mais ninguém. Podemos chegar a esse nível de negação do que é que a outra realidade pode ser e não só a nossa.
Pá, agora, a vida torna-se um bocadinho impossível se for assim. E não existe nesse momento, como ele está a dizer, nada não existe. É impossível tu dizeres assim. E se tu disseres assim, Deus, pá, eu não tenho provas que Deus exista. Ou dizeres, Deus não existe. Pá, realmente a última está errada. Filosoficamente, a nível argumentativo, tu dizes assim, Deus não existe. Pá, está errado. Mas a nível prático, informalmente, se tu disseres Deus não existe, é a mesma coisa que tu dizeres o Harry Potter não existe, ou o Super-Homem não existe, é a mesma coisa, é a mesma razão, porque tu não tens maneira nenhuma de provar a 100% que o Super-Homem não existe, ou que o Homem-Aranha não existe, ou que... aí estamos a viver num mundo de possibilidades infinitas e de nós não podermos dizer o que é que existe ou o que é que não existe. E este Cortella vive numa vida em que ele não pode dizer que nada não existe. Não pode. Exato. Aquilo que o Cortella estava a cortar é quando diz: eu não posso dizer que Deus é impossível. Ora bem, ele não pode dizer que nada é impossível. Exato. Deus inclusive. Agora, nós não podemos viver em função disso. Nós não podemos viver pensando tudo é possível acontecer. Não, nós vivemos com base na probabilidade estatística de algo existir, não é? De algo acontecer, não é? E portanto, Deus, Jesus, todos estes personagens criados à volta disto são personagens, se falarmos, vamos lá ver, se falarmos daqui especificamente da religião cristã, são personagens de um livro, como o Harry Potter é personagem de um livro, como o Super-Homem é um personagem de um livro. Sabemos mais alguma coisa além disto? Não. Ninguém sabe mais nada além disto. Portanto, não podemos viver partindo do princípio que aquele livro, de entre todos os outros, está correto em tudo aquilo que diz. Porquê? Isso é completamente ilógico. Ou em nada do que diz. Ou porquê analisar aquele livro e não outro? Ou porquê? E porquê este conceito? Porque eu percebo que a palavra ateu seja difícil, porque é uma negação de algo que existe, mas é uma necessidade. É uma necessidade em resposta a algo com que nós temos de viver absolutamente irrealista. É como eu ser amágico. Eu também sou. Eu sou amágico. Eu sou amágico. Exato. É impossível a provar que a magia existe. Eu digo que não. Eu digo que não existe magia. Ou vou dizer, da maneira correta, não tenho provas de que magia existe. Mas sou ateu. Sou ateu em relação à magia também. Claro. Não, e repara, e todos os outros religiosos, e todos os religiosos do mundo são ateus em relação a todos os outros milhares de deuses que existem. Mas não podem provar que eles não existem. Mas são ou não são ateus? São ateus em relação a todos os outros. Só vais mais um à frente deles. Só um. São milhares, tu vais um à frente deles. Eu não acredito em todos aqueles em que tu não acreditas, mais um. É isso. É só isto. Agora, esta conversa de o ateu também é crente, não tem base nenhuma. Isso é estúpido. E não é que não haja... O solteiro também é casado. Não, o solteiro é solteiro, o casado é o casado. O ateu é ateu, o crente é crente. Sim, porque às vezes as palavras não significam nada. Às tantas é a negação de que as palavras existem para funcionar, seja para o que for. Pá, não existe isto. É pá. Ok? Mas sabes? Mas consegues provar isso? É porque houve uma vez que eu tinha um amigo meu, pá, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que dizia que a avó dele era pá, conseguia prever o futuro. Era evidente. E eu fiquei escandalizado em um momento assim um bocadinho embasbacado. Mas consegue prever o futuro como? Epá, ela conseguia prever o futuro, agora morreu. Mas ela conseguia prever o futuro disto e daquilo e daquele outro. Conseguia prever o futuro. Pá, eu não tenho maneira de provar que a avó dele não consegue provar o futuro. Ele também não tem nenhuma maneira de me provar que a avó dele, a não ser porque me contou a história e aparece a mãe dela e diz: ai, sim, ela prevê o futuro. Pá, mas às tantas é uma conversa impossível de ter, porque o futuro é uma coisa que não existe. É mais ou menos, mais uma vez, um conceito que não existe. O futuro está para vir. Quer dizer, se formos a ver,
cenas do Einstein, podemos tentar afastar-nos do passado com as cenas dele. Epá, mas é uma coisa. Não existe o passado, o tempo, é um conceito humano, é um conceito que nós estamos. Que nós criamos, não é mais do que isso. E quando nós criamos esses conceitos e depois tentamos avaliar esses conceitos perante... Vamos lá ver, o tempo existe fisicamente, não é? Sim. Existe O fisicamente. passado. O tempo tu consegues avaliar o que é que se passou. Sim, pronto, mas tu vês que o tempo passa sobre as coisas, não é? Sim. Pronto, mas vês, se fores agora, mas Gabriel, agora, mas se fores a este nível, mas se o fores a este futuro não nível, existe. Não, sim, o futuro, o tempo existe. O futuro não. E o passado também não existe. Porque a O partir passado do momento existiu. em que ele... Exato. O tempo, a partir do momento em que ele passa a existir, é presente. Exato, mas é só presente, nós só temos presente. É que Exatamente. O passado também não existe. Não existe. Já existiu. Existiu. O futuro Já não passou. existe. Claro, Existirá. se formos solipsistas, até podemos dizer que o passado também não aconteceu. Mas, exatamente. E se formos solipsistas, o futuro não acontecerá. Somos só nós. E este tipo de linguagem começa a ficar um bocadinho impossível. Pronto, é só isso. Exato. É por isso que eu escolhi este, que era para nós discutirmos aqui um bocadinho. Não, este Cortella é engraçado. O nome dele é engraçado, porque realmente ele põe ali os conceitos, parte-os ao meio e diz: agora eu vou utilizar só a parte que me interessa disto. Partiu tudo. Quando realmente não tem absolutamente razão nenhuma de ser. As pessoas podem ser, tu estavas a falar há bocado do ser-se ateu e ser-se agnóstico. A pessoa pode ser crente e ser agnóstica. Sim, sim. Aliás, eu acho que agnósticos somos todos, porque ninguém sabe. Pois, exatamente. Ninguém sabe. Quem é que sabe? Pois, ninguém sabe. E é muito importante explicar às pessoas que nos estão a ouvir, se ainda nos conseguem, nós já estamos em quase 50 minutos a ouvir-nos, que o agnosticismo tem a ver com conhecimento. Exato. O ateísmo tem a ver com crença. Exatamente. Acreditar ou não. Eu tenho uma crença? Não tenho, sou ateu. A conhecer ou não. Sou agnóstico ou sou gnóstico, ou tenho conhecimento. Quem tiver conhecimento, que o prove. Se as provas forem, eu falo com ele à noite, não é suficiente para nós. Pá, desculpem. Não dá. Ou eu tenho este livro, tenho aqui este livro. Eu tenho este livro. E este livro, os muçulmanos gostam muito de fazer numerologia com coisas. Pá, não dá, isso não existe, isso não é uma prova. Não. Enfim, E é o que temos. Gabriel, mais alguma coisa? Não, Miguel, já eu vamos hoje muito avançados. Queria 30 minutos e consegui 50. Ninguém nos atura já ninguém nos atura. Abraço, Gabriel, até para a semana. Grande abraço, Miguel.